Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temas avulsos de história, arte e literatura. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. Fui um dia até à praia para ver as ondas do mar. O mundo dos prometidos eram aqueles além do mar, declarados no orágo da Capela da Virgem do Paraíso, hortos conclusos, que o mesmo é dizer paraíso da alma vedado à serpe. Inimiga eterna da salvação, serpens aditum non abuit. Entendia eu que um tal presságio como este era, anunciava os paraísos a haver. Nos guias desse grau, estudara Dom Afonso V, o rei alquimista, quando buscava penetrar o sentido último das coisas, achando na leitura dos livros que lhe competia fazer perto o paraíso perdido. Não cause isso estranheza, digo porque vivi situações que de todo modo afiançam a antevisão destes factos. Porque alguma coisa de muito novo, para não dizer de miraculoso, se deu, no périplo das minhas andanças, pelo que aprendi das coisas que testemunhei. Desconheço a palavra com que hei de corrigir o discurso aqui alinhavado, no intuito de reavivar a recordação da impossível viagem para o Oriente, a qual, nos dias da minha vida, a gente indagou e alcançou. Morava eu com a minha família à bica do Sapato, justamente na abrangência de Santa Engrácia. Foi este acaso que me fez acompanhar a reformação da Ermida do Paraíso, ali mesmo, defronte das Portas da Cruz, adornada pela mão do mestre Gregório Lopes. Admira o leitor o quadro e medite nos passos da Virgem, pintura escorreita e pura, tal como ela saiu da mágica paleta do artista. O encomendador, só mais tarde reparei nisso, não limitou o seu alvitre a mandar retratar os passos da Virgem do Paraíso, somente, mas ordenou que o artesão povoasse com todas as santas, virgens e mártires dos oragos de Lisboa a ermida. Será isso, suponho, razão bastante para encontrarem o paraíso perdido os que o buscam, dos quais eu sou um, no concluso da capelinha. Nesta deambulação apaziguadora pelos recantos de Lisboa, deixei lá para trás os chafarizes e os poços de água benfazeja, amiga e companheira dos marinheiros que a levam nas naus e arraçoam até a bicarem no refresco de outra aguada. E deste modo têm concorrido as nascentes de Lisboa para a empresa de descobrir mundos com a sua água. Não serei deselegante nem devo esquecer a imaculada luz de Alfama, colgadura suspensa da encosta do castelo, batizada de marítimos e gente de enobrecidas linhagens, heróis, cavaleiros e capitães de guerra e mar. Sobre a ribeira, tinha vista desafogada a nobreza passeira e os condes de Porto Alegre e de Linhares, não muito longe dos meus correias, que moravam logo atrás, a São João da Praça, paredes meias com os chafariz del Rei, fez depois levantar a sua o grande Afonso de Albuquerque, memorial improvável da exótica evocação, no cinzelado da pedraria que adorna as empenas viradas ao Tejo. O sítio ribeirinho tem sido defeso à construção de prédios, pela razão simples de ser esta a porta da cidade que dá para o mar. A olho nu, quem não saiba, não dará pelo senhorio que vai das tercenas aos ancoradoiros, almazéns, poios e cais particulares. Casas da Guiné e da Mina e da Índia, como agora, tudo é del Rei. Poder que costuma ser rateado num jogo de outorgas, que estatue e demarca a ambição privada do direito comum. De modo que, para além do Cais do Carvão, no limite da freguesia de Santa Engrácia, até ao cata que farás, além do Corte Real, tudo é vedado a alçar de casario por ser destinado a espalmadeiro
de embarcações de alto mar e da travessia do Tejo. Aqui laboram armadores a lanços de empreitada, estrangeiros, muitos deles, que concorrem a esta corte a partir do momento que lá fora soou a fama maior da empresa da Índia. Mas não se diga que é de agora o crédito de Lisboa e dos seus ancoradouros. Estranhos aqui, desde cedo, projetam o rastro da sua sombra nas crónicas antigas, gente das partes do Mediterrâneo a aplanar o casco dos seus navios. Eu acabei de ler um trecho que tem a ver com esse périplo ou essa peregrinação de António Correia antes de embarcar para a Índia e, enfim, enquanto criança e que vai assistindo à preparação também da segunda armada que havia de seguir para a Índia e que seria, portanto, a de Pedro Álvares Cabral em 1500, depois da chegada da outra, ou seja, da informação da Armada Primeira, que tinha ido com Vasco da Gama e que é, evidentemente, aquela que vai lançar a primeira união entre a Europa, neste caso Portugal concretamente, e o Oriente. Esta viagem de Vasco da Gama tinha sido iniciada a saída de Lisboa em 1497, em julho de 1497, e o regresso que António Correia está à espera vai dar-se em julho de 1499. Foi o tempo, portanto, desta primeira viagem, que é aquela agora a que se vai seguir a de Pedro Álvares Cabral imediatamente no ano de 1500. Os preparativos desta viagem, como se sabe, foram realmente muito cuidados, desta segunda viagem, mas estavam a aguardar quais eram as notícias que a Gama traria, como se esperava, e que realmente regressou, relativamente ao que é que se podia encontrar e quais as possibilidades que tinham sido levantadas ou asseguradas com esta primeira viagem. Então, é nesta situação que nós encontramos e vimos o último percurso, pelo menos de acordo com este meu livro, de António Correia, que perde ou ganha o seu tempo naquela expectativa da sua viagem iniciática. Nesta sequência, achei que devia ler mais uma parte, mais uns parágrafos deste primeiro capítulo em que se dá conta então da situação que acabo de descrever, isto é, as vésperas da chegada a Lisboa da boa notícia, neste caso, falando em termos civilizacionais, recorrendo a uma linguagem histórica e que tem a ver com o seguinte: a boa nova que tardava e muitos desesperavam já de não ouvir, soou finalmente. Nicolau Coelho, capitão de uma das naus da Armada do Gama, foi o mensageiro dela. Mal ancorou na Baía de Cascais, o capitão saltou em terra e, sabedor onde se achava o rei, voou ao encontro da corte em Sintra. O mundo estava agora definitivamente unido ao Oriente por via deste caminho que os portugueses abriram, notícia que corria de boca em boca naquele entardecer de julho de 1499. E continuando, haviam todos, por muito impossível, e agora estou-me a reportar à transcrição de relatos do século XVI, neste caso de Dom Jerónimo Osório, na sua obra de A Vida e Feitos de Dom Manuel, no tomo 1, livro 1. Haviam todos por muito impossível este descobrimento, pois há 60 anos que se andava após ele, sem se poder saber nem rastejar. E parece que por inspiração divina começou o infante Dom Henrique este descobrimento por mar, mais do que nenhum outro príncipe da Europa, que eram senhores de muito maior estado que ele, porque dele herdassem os reis de Portugal, que foram dali por diante este descobrimento, principalmente o invictíssimo rei Dom Manuel, para quem a divina providência tinha guardado o efeito dele, que era a Índia. E agora, deixando a citação direta, passando então ao livro de Memorial de António Correia.
É fama que este descobrimento da Índia, empresa que engrandece o nome de Dom Manuel I, monarca que tomou por divisa a esfera armilar, respondendo à encomenda de Dom João II, de nunca largar mão da projetada viagem ou empresa, já a Sibila de Cumes o tinha vaticinado, e do mesmo modo o relato da Sagrada Antiguidade, o qual, por obra do dito Valentim Fernandes, circula impresso em latim. Quando digo do dito Valentim, era um impressor de origem germânica que vivia em Lisboa já há bastante tempo e que tinha sido precursor da divulgação de muitas coisas relativas aos descobrimentos portugueses. Ele próprio tinha, portanto, sido o responsável por da Sagrada Antiguidade, em que se relata elementos do Oriente, daquilo que constava na Europa, umas vezes lenda, outras vezes verdade, mas que neste caso se vai unir àquilo que é o concreto e a realidade dos descobrimentos portugueses. E então neste livro da Sagrada Antiguidade faz-se referência a esta passagem. E estava uma regra com um título que dizia em latim, isto reportando à Sibila de Cumes: Sibila vaticinium occiduis decretum, que na língua portuguesa quer dizer profecia da Sibila e a determinação aos do Ocidente. Ora, estamos a falar de um tempo remoto que tem a ver com a época romana e da ocupação da Península Ibérica pelos romanos. E aqui diz as palavras, as tais frases, que querem dizer: serão revoltadas as pedras com as letras direitas e em ordem. Quando tu, Ocidente, vires as riquezas do Oriente, o Ganges, Indo e o Tejo, será coisa maravilhosa de ver, que cada um trocará com o outro as suas mercadorias. Notando bem esta informação, de facto é qualquer coisa de extraordinário e que não vou discutir, portanto, o vaticínio da Sibila, apenas dizer que há uma representação no Vaticano das Sibilas e uma delas é exatamente a Sibila de Cumes. Esta Sibila, esta pintura, aliás, de Miguel Ângelo, portanto, no teto da Capela Sistina, pode não ter sido coincidência, é um facto, digamos, realizado em termos pictóricos depois do descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Dizem que chegou Nicolau Coelho, que a desfez com a nova que deu do descobrimento da Índia, isto é, desfez toda aquela lenda no sentido de confirmar. E foi a profecia à vida por verdadeira. Como quer que os portugueses sabem melhor pelejar que granjear antiguidades, não houve quem fizesse mais caso daquela profecia e as pedras ficaram nas praias do Rio das Maçãs. Este Rio das Maçãs é junto de Sintra e aqueles que estudam elementos proféticos ou esotéricos têm isto muito em conta, porque ali se acharam as ditas pedras, não é? A maneira de as designar as pedras, portanto, as inscrições em pedra que têm esta profecia de que haveria, antes da sua própria realização, ou efetivamente, senão não seria profecia, a ligação seria feita a partir daqui com o Oriente. Tinham os portugueses, enfim, chegado à Índia e tivera partilha nisso o rei Dom Manuel I, logo chamado o Venturoso. Alvitrou então assinalar o feito grandioso no título que tomou à imitação dos heróicos reis da antiguidade, tanto para si como os seus reis vindouros, ajustada à fama alcançada pelo seu poder, neste título, Senhor da Conquista, Navegação e Comércio, de Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. A fechar o episódio de hoje, eu queria apenas deixar uma nota que tem a ver com o facto de não só daquilo que se sabe, que hoje enfim, ninguém põe em dúvida, que é o grande feito de aproximar o Ocidente, o extremo Ocidente, neste caso a Península Ibérica, Portugal, com o Oriente,
facto que não tinha sido tentado, de existir, com esta situação, contornando a África, passando, portanto, a unir o Atlântico com o Índico e do Índico depois, mais tarde, chegar ao Pacífico, de facto, que é um feito português. Queria dizer que tinha interesse, talvez, em falar do roteiro de viagem de Vasco da Gama. É um documento único do qual eu pretendia, penso que eu tenho interesse para as pessoas que me estejam a ouvir, os meus seguidores, porque para eles o faço, de falar de coisas que, enfim, de alguma maneira também nos tirem um pouco ou nos encaminhem ao encontro das situações que hoje nos parecem estranhas, mas que têm a ver sempre com alguma coisa que nos ultrapassa na dinâmica da história e onde os portugueses efetivamente tiveram um papel extraordinário. Então, voltaria a isso, intercalando a estas memórias de António Correia Bahrein, o roteiro da Índia de Álvaro Velho no próximo episódio. Até breve. Era uma noite formosa, toda cheia de luar. Era uma noite formosa. Um blog de Alice Lázaro. Toda cheia de